Da instrução em plenário, com oitiva da vítima Erivaldo Soares Barbosa, e assim eu passo a palavra ao Ministério Público, na sequência à defesa, e ao final, se necessário, o juiz e os jurados podem fazer indagações à vítima. A palavra está com o Ministério Público. Bom dia, senhor Erivaldo. Bom dia. O senhor pode falar um pouquinho mais alto aí para a gente ouvir bem o senhor? Bom dia. Consta aqui do processo que o senhor foi vítima de uma facada. Nos conte aí o que aconteceu nesse dia. Não, eu estava no bar bebendo e estava bastante já alcoolizado, né? E o Raimundo chegou, pediu para me pagar uma bebida para ele. E, tipo assim, eu me neguei, né? Eu me neguei a pagar e começou uma discussão. E vai, vem, conversa, daí... Tá, nessa discussão, alguém xingou o outro lá ou foi só discordância quanto a pagar a bebida ou não? Não, eu discordei e, tipo assim, eu falei alguma coisa para ele que ofendeu ele também, né? O que foi que o senhor falou para ele? Não, tipo assim, eu falei que não era obrigado a pagar a bebida para ninguém. Certo. Eu não ia pagar. Mas xingar ele de alguma coisa, o senhor fez isso? O senhor se recorda de ter feito ou não? Não me recordo. Depois que, na hora do acontecido, eu falei, né, uma besteira lá. E qual foi? Conta aí pra gente. Eu falei que ele me pediu um pedaço de carne, né? Daí eu falei para ele que ele pegar no prato. Aí ele falou que queria o pedaço de carne que eu ia comer. Certo. Aí eu falei, se você quiser, você pega no prato. Aí mas eu quero que você vai comer. Aí começou a papapá dele, foi para dentro. Aí eu não falei na frente dele, eu falei, esse cara é corno, que o fulano ficou com a mulher dele e acabou a discussão, né? Certo. Aí eu atendi um telefone, daí tomei mais uma cerveja, aí foi o fato ocorrido. Tá, depois que ele saiu, se afastou do senhor aí nesse primeiro momento, ele voltou depois a falar alguma coisa para o senhor, pedir humildade, etc, etc? Ele falou para mim, não, no primeiro conflito ele falou, você tem que ser mais humilde, Correia. Certo. Daí eu falei, humilde nada, eu não vou pagar pinho para você e pronto. Mas ele falou para mim ser humilde, isso daí ele falou mesmo. Eu me recordei desse fato. Certo. Daí depois que ele pediu a carne, daí nós não tivemos mais contato, né? Daí eu atendi um telefone, eu já ia até embora. Eu atendi um telefone de Belo Horizonte, que meu pai estava muito ruim, que ele estava com câncer, né? E após eu desligar o telefone, ele ficou em pé do meu lado, né? Aí ele só não falou nada, ele sacou a faca e me atingiu, né? Uma facada. Certo. O senhor viu ele saindo do local para pegar essa faca? Não vi. Foi coisa rápida ou ele voltou depois? Como é que foi isso aí? Tipo assim, eu não vi na hora que ele saiu, só vi na hora que ele chegou. Eu estava do lado de fora do bar e o bar tinha umas 3 portas de saída, né? Tinha porta de saída do lado e eu não vi ele saindo, ele não ameaçou, ele não falou que ia me matar, ele não falou nada. Certo. O senhor falou, então, que fez um comentário lá que ele era corno. Sim, senhor. Mas foi na cara dele assim? O senhor xingou ele de corno? Não. Foi. Falou para quem, senhor? Não, nós estávamos numa roda de bebida. Eu nem sabia que ele estava atrás escutando, entendeu? Aí eu falei, esse cara fica enchendo o saco da gente, ele é até corno, né? Nesse momento, o senhor notou o acusado lá na ocasião transtornado, nervoso? Não, porque, tipo assim, eu não tinha amizade com ele, mas eu conhecia ele e ele me conhecia também, né? Certo. Fazia muito tempo que a gente não se via.
quando o senhor foi ouvido lá no Tribunal do Júri, lá no Fórum de Taguatinga, o senhor falou que não se lembrava de ter xingado ele de corno, mas alguém tinha comentado com o senhor. E aí hoje o senhor está falando que xingou. O senhor se lembra de ter xingado ou alguém contou para o senhor que o senhor fez essa referência ao Tipo acusado? assim, né? Eu estava bastante bebido, né? Aham. Então, daí, depois a gente teve conversa sobre o fato ocorrido, né? Daí me lembraram disso. Daí eu me lembrei. Entendeu? Certo. Aí o senhor tomou uma peixeirada em qual região do corpo? Do lado do fígado, as Do lado do costelas. fígado. Ficou quanto tempo internado? 37 dias. O senhor tinha plano de saúde? Tenho. Eu trabalho no Correio. Correio, né? Tá. O senhor chegou a ver essa faca? Chegou a perceber a aproximação dele? Eu só vi na hora que ele aproximou e sacou e me apunhalou. O senhor estava esperando algum tipo de ataque por parte dele? Ele deu algum tipo de mostra que ia atacar o senhor? Não. E por que ele parou de dar facada? Na hora que ele me deu uma facada, tinha 3 colegas meus que jogaram cadeira nele e atingiram ele com um taco de sinuca. Certo. Mas o senhor percebeu, alguém contou para o senhor que ele queria ir para cima ainda, de novo, ou não? Não soube nada disso? Não deu tempo dele fazer isso, mas a intenção dele era dar mais outras apunhaladas. Certo. Mas o senhor chegou a notar que ele continuava investindo rumo ao senhor ou não? Não, ele se afastou na hora porque os outros, as 3 pessoas que me socorreram afastaram ele de mim. O senhor sabe se alguém teve até que jogar a cadeira nele para ele se afastar? Não, no primeiro momento jogaram a cadeira nele, uma cadeira de plástico. Certo. Aí ele foi e se afastou assim no reflexo, né? Aham. Aí depois o cara, ele queria voltar, daí os caras pegaram o taco de sinuca, aí que ele foi se afastar. Ele foi e foi embora. Certo. O pessoal pegou o taco de sinuca para agredir ele ou para afastar ele do senhor? Para me afastar de mim, senão ele ia me matar. Ué. O senhor ficou com alguma sequela? Muitas. Quais? Uma sequela no fígado, que está até hoje, né? E na costela, né? Que perfuração, por mais que tenha sido cuidado, Certo. sempre dói, né? Eu vou pedir só para o senhor se levantar e mostrar o local exato do ferimento. Ok, obrigado. E foi a laparotomia. Correto. Pode sentar aí de novo. O senhor já tinha tido algum tipo de discussão com o acusado, alguma rixa, inimizade, etc.? Não, eu nunca tive, não. Ele, inclusive, ele vendia CD, né? Eu já até comprei CD dele. Ele trabalhava lá vendendo CD, né? Tipo assim, eu era amigo do cunhado dele. Correto. Entre a última fala que ele teve com o senhor, o último contato, a última conversa, e o momento em que ele deu essa facada, o senhor sabe mais ou menos quanto tempo transcorreu? Não tem Meia ideia. hora, 10 minutos, ou foi logo de pronto? Não, eu não tenho ideia porque, tipo assim, ele chegou e, naquele momento que ele pediu humildade, pediu a carne, né? Uhum. Eu acho que ele foi para dentro e bebeu mais, né? Eu não sei, que eu estava de fora bebendo e a dona do bar estava servindo uma mesa lá da gente, que a gente estava até com tira-gosto, né? Falado. Uhum. E eu não vi mais ele, eu só vi ele na hora que ele chegou mesmo e fez que ele me atingiu, né? Certo. O senhor se lembra para quem o senhor fez esse comentário aí, de que ele era corno?
Não, lá na roda lá. Estavam uns amigos lá, nossos. O senhor consegue nominar essas pessoas? Tinha o Silvio César, que era o dono do bar. O senhor sabe se o Silvio ouviu esse comentário? Meritíssimo, como se diz, eu estava muito embriagado também. É que o Silvio foi ouvido e aí ele disse que não presenciou nenhuma provocação do senhor em relação ao acusado. E a Maria também foi ouvida e disse a mesma coisa. E aí eu queria saber quem seriam essas pessoas para quem o senhor teria feito esse comentário. Não, tinha uma mesa, nem eu relatei aqui, tinha uma mesa de gente tomando, bebendo, Certo. consumindo bebida, e outros jogando sinuca e consumindo bebida também. Então, tipo assim, eu estava muito alcoolizado mesmo. Isso daí. O senhor chegou a ver que tipo de faca que era? Se era tipo aquela de açougueiro? Se era uma faquinha de pequena? açougueiro com cabo branco. Cabo branco. O senhor sabe a profissão do acusado? O senhor falou que já comprou CD na mão dele, né? Ele era um cara trabalhador, entendeu? O senhor sabe se ele mexe com obra, é pedreiro, etc? Eletricista, ele Eletricista? era eletricista. Que eu saiba, né? Ele mexia com elétrica. Tá certo. Agradeço, sem mais perguntas. Defesa? Bom dia, senhor Evaldo. Bom dia. O senhor conhece Raimundo há quanto tempo? Tipo assim, eu tive um conhecimento assim passageiro, que eu bebia numa distribuidora e ele passava vendendo CD num carrinho. Aí eu só tive esse conhecimento assim rápido, mais ou menos no 2013, 2012, por aí. O senhor fala no depoimento, na sua oitiva, na delegacia, que o senhor conhecia ele há longas datas. Não é tantas longas datas, não. É conhecido de longa data. Não. Eu conheci ele lá, tipo assim, foi um conhecimento passageiro. Ele chegou lá, o irmão dele, que é o Juvenal, tipo assim, eu tinha mais contato com ele, né? Que o Juvenal, a gente conversava mais, e o cunhado dele, que é o Antônio. Mas o senhor falou que conhecia ele de longas datas. Não, longas datas assim, né? Baseadamente, hoje é 2020, então já passaram-se já quase 5 anos do ocorrido. Mas No ocorrido dele, antes eu conheci ele mais ou menos em 2012, 13. Tá, então, o senhor conhecia em 2012, o ocorrido aconteceu em 2015, então o senhor 15. conhecia ele há muito tempo. 3 anos. Tá. O senhor sabia que Raimundo era traído por sua esposa? Não, tipo assim, isso daí era comentário de boteco lá, né? Aí o senhor pegou e comentou que ele era corno. Não, comentei lá na hora que eu estava alcoolizado, eu fiz esse comentário lá, mas eu não andava nem falando isso dele, não. Me diga uma coisa, senhor Erivaldo, o senhor estava dentro do bar ou fora do bar quando o Raimundo chegou? Fora do bar. O senhor estava sentado à mesa? Não, eu tinha acabado de receber uma ligação de uma prima minha de Belo Horizonte e desliguei o telefone, daí ele chegou do meu lado, né? Ficou do meu lado. Porque o senhor falou que estava bebendo uma turma de amigos, aí eu queria saber se o senhor estava sentado, se você estava bebendo como em pé, sentado, como é que o senhor estava? Não, nós estávamos bebendo sentado, uma turma de amigos. Aí nós já estávamos encerrando. Aí eu recebi essa ligação, aí eu levantei e fui falar com minha prima, mas um pouco afastado de onde eu estava. O senhor respondeu para o Ministério Público no tocante aos conflitos. O senhor falou conflitos. Teve mais de um conflito naquela noite com o Raimundo? Não, foi o conflito na entrada, que ele pediu para me pagar uma dose para ele, eu não quis pagar. E depois, quando ele pediu a carne. O senhor está impossibilitado de trabalhar? Hoje o senhor está impossibilitado de trabalhar? Não, eu estou na ativa. Está na ativa. O senhor ficou 37 dias, foi isso que o senhor falou? 37 dias? 37 dias internado. Internado. E depois? Aí o senhor voltou a trabalhar quando? Depois de quanto tempo?
Fiquei até setembro. Certo. Sem mais perguntas, senhores. Seu Arivaldo, em relação a essa questão de o senhor ter chamado o acusado, de ter feito a qualificação que o senhor afirmou aí, o senhor fez esse tipo de qualificação dele mesmo pejorativa ou o senhor está dizendo isso agora? Não entendi, senhor. O senhor disse que teria chamado ele de corno, correto? Sim. Isso o senhor realmente disse ou o senhor está dizendo isso agora? Não, a hora lá teve... É que nem eu falei para o senhor, eu estava muito bebido mesmo. Estava bebido. E saiu, né? Como se diz, a pessoa embriagada... Ele... É porque o senhor falou inicialmente que não disse para ele, que o senhor tinha disse Não, mas que tinha... eu estava de costa para ele, eu não falei olhando para ele. Eu fiz um comentário na mesa, não olhei para ele e falei para ele, entendeu? Ele escutou, mas não foi eu falando frente a frente. Em que momento foi isso? Não, foi depois da carne, que ele chegou falando que eu tinha que ser mais humilde. E, tipo assim, eu bebi e ele foi e me irou também, né? Daí, que ele virou as costas, que ele foi para dentro, eu falei. Mas ele escutou. É porque o seu Silvio, proprietário do estabelecimento, que inclusive até uma circunstância que não é muito normal, muito recorrente, o dono do bar falar alguma coisa. Existe até um texto, um jurista chamado Cordeiro Guerra, que ele fala que o proprietário do bar nunca vê nada. E nessa situação aqui, excepcionalmente, o dono do bar viu. Inclusive, ele fala aqui na delegacia de polícia que o Raimundo teria chegado para o senhor. Ele, assim, que é proprietário de um bar localizado na cidade do Areal, que hoje, por volta de 21h50 da noite, a pessoa de Arivaldo, que é seu amigo, estava bebendo em um bar do lado de fora, como faz de costume. Raimundo de Oliveira chegou e adentrou no bar e consumiu 2 doses de cachaça. Momentos depois, o declarante viu quando Raimundo saiu do estabelecimento e se aproximou de Arivaldo. Ao se aproximar, o declarante ouviu quando Raimundo pediu para Arivaldo lhe pagasse uma bebida. Entretanto, Arivaldo respondeu que não pagaria. Raimundo, então, questionou o motivo pelo qual Arivaldo não lhe pagaria uma bebida e se este não tinha dinheiro. Pelo que Arivaldo respondeu que tinha dinheiro, sim, mas não para pagar a bebida para os outros. Após ouvir esse diálogo, o declarante ficou observando Raimundo. Viu que Raimundo saiu do bar e, já um pouco distante, ficou usando o celular. O declarante esclarece que Raimundo mora perto do bar. Acredita que seja cerca de menos de 500 metros de distância. O declarante não ficou acompanhando o tempo todo Raimundo. Após ver que o mesmo se distanciara, o declarante adentrou ao bar. Minutos depois, viu quando Raimundo voltou e golpeou Arivaldo com uma faca pela lateral do corpo, que Raimundo surpreendeu Arivaldo pelas costas. Num primeiro instante, o declarante chegou a pensar que era uma brincadeira, pois Raimundo e Arivaldo eram colegas, mas quando viu Raimundo puxando a faca, viu que se tratava de um crime. O declarante ainda tentou evitar as agressões, tendo jogado cadeiras em Raimundo, mas este ainda tentava acertar Arivaldo com mais golpes. O declarante somente viu uma facada. Quando o declarante e outros que estavam presentes pegaram o taco de sinuca, foi que Raimundo empreendeu fuga. Que o declarante ainda tentou ir em busca de Raimundo, mas logo voltou para prestar socorro a Arivaldo. Que os que estavam presentes era fulano, Beltrano, tal.
Porque aqui ele não fala sobre que tamanho era esse bar. O bar era um tamanho normal, mas ele tinha, Qual é o tamanho normal? calculo, uns 5 metros quadrados. Só que ele tinha duas portas. Ele tinha duas portas grandes. Quando abre o bar, tipo assim, ele ficava até sem paredes. Tinha uma porta na lateral e uma porta na frente. Eu estava na porta na frente. Porta grande, daquela porta de 2 metros de ferro. O senhor sabe dizer porque é que o senhor Silvio não falou em momento algum de todo essa história que o senhor falou aqui? Já que o bar era tudo tão pertinho assim? Não, mas é o tipo da coisa. Ele tava cuidando do estabelecimento dele, né? Pois é, Jogando foi o que eu falei para o senhor, porque é muito normal o dono do estabelecimento sempre dizer o que você está dizendo, ele estava cuidando do estabelecimento dele. Mas nessa situação, excepcionalmente, ele veio e contou, assim, com riqueza de detalhes, o que aconteceu. É porque ele teve uma visão, né? Como eu falei, do balcão, dá para ver as portas laterais e a porta da frente. Lá como o doutor promotor perguntou, lá em Taguatinga, o senhor chegou a dar toda essa riqueza de detalhes? Que foi me perguntado, eu falei. Então, perguntei ao senhor se foi dado toda essa riqueza de detalhes que o senhor deu aqui hoje. A justiça, eles me perguntaram no dia, eu respondi. Não, eu estou perguntando para o senhor não é isso. O que eu estou perguntando para o senhor é que se o senhor deu toda essa descrição, essa discussão, ter chamado o acusado de corno, disso, daquilo. Sim, falei lá. Luciano, mostra aí o depoimento dele. O em juízo, né? É. O do Silvio? Não, o do Edivaldo. O senhor reconhece essa pessoa? Sim, sou eu. Edivaldo Soares Barbosa. Senhor Edivaldo, o senhor vai responder algumas perguntas formuladas pelo Ministério Público e a seguir pela defesa do réu e, eventualmente, as minhas perguntas, se eu julgar necessário ao final, tá certo? O Ministério Público tem a palavra. Boa tarde, senhor Edivaldo. O senhor conhecia esse rapaz que está sendo acusado, o Raimundo? Eu conheci ele há muito tempo atrás, assim. Nós não tivemos assim, uma amizade muito próxima, mas eu já havia encontrado com ele umas 3, 4 vezes. E tinha alguma inimizade, algo que ensejasse alguma coisa por parte dele? Não, ele tinha uma inimizade com um amigo meu, que ele cortava até cabelo com ele, né? Mas com o senhor diretamente? Não, nada. E o senhor sabia se ele arranjava confusão no bar, fazia algo assim que mostrasse ser uma pessoa perigosa? Olha, assim, de cara, assim, eu via que ele tinha muita raiva desse cara que cortava cabelo, porque o cara tinha tido um caso com a esposa dele, entendeu? Aí sempre que ele falava em matar o cara e tudo, a pessoa, né? Teve esse caso com a esposa dele. Mas comigo, na amizade, não tinha. Nada. Confusões ali no bar? Nada. Nós nunca tínhamos discutido nem nada. E com relação ao evento, né? O senhor pode relatar pra gente o dia que o senhor chegou lá, o que vocês conversaram antes, até a hora da casa? Não, fazia muito tempo que eu não via ele, sabe? Ele estava bebendo em outro bar. Aí parece que ele já ia embora e no percurso dele, ele foi e me viu.
Aí tipo assim, ele me falou, ele me chamou de correio lá no Areal, porque ele quase ninguém sabe meu nome, né? Ele trata mais pela minha profissão. Ele falou, ô correio, paga uma pra mim. Aí eu tava meio tomado também, né? E vi aquele negócio, aquele pensamento. Eu falei, não tem dinheiro pra pagar bebida pra você não. Ele paga aí, cara, que isso? Bicho, eu não tenho dinheiro e também não vou comprar fiado nada pra pagar pra você não. Foi só isso? Não. Aí nós fomos pra fora, né? Eu e o outro amigo meu. Aí nós estávamos degustando uma porção de carne, né? Ele voltou de lá de dentro de novo. Ele falou, me dá um pedaço dessa carne. Eu falei, pega aí. Pode pegar aí. Aí ele falou, mas eu quero esse daí que você está comendo. Você vai comer. Eu falei, se você quiser, você pega aí, que eu não vou te dar não. Aí ele meteu a mão no prato, ele foi lá pra dentro, foi pra dentro do bar de novo e começou lá. Daí nisso outra pessoa parece que pagou uma dose pra ele lá. E ele chegou lá e falou assim, você tem que ser mais humilde, você tem que ter mais humildade. Eu falei, rapaz, que nada, vai pra lá, não vou pagar nada pra você não. Aí ele foi lá, eu não vi mais ele, né? Aí ele foi na casa dele. Isso eu tinha parado pra mim atender um telefonema de uma prima minha, né? Meu pai estava, esse tempo ele tá com câncer, né? Esse dia eu tinha ido lá no Areal para pegar uma cama para levar para Ceilândia, para meu pai. Aí eu parei, fiquei lá, daí ele ficou do meu lado, assim, eu olhando assim para ele assim, sem maldade nenhuma, né? Aí ele sacou a arma branca e me atingiu com um golpe assim. Ele chegou a anunciar, foi algo repentino? Nada, repentinho. Ele chegou nas furdinas mesmo. Ele ficou do meu lado assim, mas eu também estava também sob o efeito do álcool, né? E ele, parece que além do álcool, ele tinha usado mais alguma coisa, né? Porque aquilo dali não era um procedimento normal, acho, da pessoa dele. Assim, eu nunca esperava. Ele era um pai de família, ele até trabalhava, que ele mexia com droga, tinha indício, né? Mas esse negócio de roubo, esse negócio, eu nunca ouvi falar isso dele. E depois dessa facada, o senhor consegue se recordar o que aconteceu? Se alguma pessoa interviu? Como é O Silvio e o Alcino interviram na hora, senão ele tinha deputado mais Ele sacado. tentou voltar-se de novo contra o senhor? Ele tentou, na hora que ele jogou, o Silvio jogou as cadeiras nele, parece que ele levou um susto e ele se distanciou de mim. Aí foi a turma do Deixa Disso, chegou, né, para me ajudar, porque senão ele teria me golpeado mais. Tá. E o senhor chegou a ouvir por outras pessoas se ele falou alguma coisa depois, por que ele teria feito isso, a não ser essa questão da cerveja, da pinga que o senhor não pagou? Olha, no dia eu estava sob a influência do álcool também, né? Então, relatam que eu falei que ele era corno, né? Assim, não falei diretamente na pessoa dele, diretamente assim pra ele, fácil, né? Tipo assim, ele ficou atrás, comenta-se que ele ficou atrás da porta e ele escutou esse fato. Isso eu, sinceramente, não me lembro disso. Mas aí ele buscou, foi na casa dele que era perto, pegou uma arma branca, né, e veio para... O senhor ficou quanto tempo internado? 40 dias. E voltou a trabalhar depois de 40 dias? Ficou mais algum tempo de licença médica? Eu fiquei de licença, fiquei mais uns tempos. Eu voltei a trabalhar em setembro. Voltou a trabalhar em setembro. O fato foi dia 1º de junho. Voltei a trabalhar em setembro. Ficou um pouco mais de 3 meses afastado. Final de setembro eu voltei a trabalhar. Tá ótimo, agradeço. A defesa tem a palavra. Só para esclarecer direitinho a questão geográfica. O senhor disse que você estava dentro do bar e o senhor saiu para atender o telefonema. Não, eu estava fora do bar. O senhor estava fora do bar? Nós estávamos fora do bar, tomando aperitivos e na hora a gente estava tomando uma porção. Né? Mas é na frente do bar, entendeu? O bar tem uma calçada, eles botam mesas ali. O senhor
senhor só se levantou para fazer esse telefonema e ele apareceu do seu lado. Ele apareceu do meu lado, Sem dizer nada. sem dizer nada. Momento nenhum, tipo assim, ele falou, me chamou para brigar, falou que ia me matar, não falou nada. Ele só falou antes de ir na casa dele. Ele falou que eu tinha que ser mais humilde, porque aquilo não era, nem me lembro mais. Ele falou que eu tinha que ser mais humilde, que eu podia me ferrar. Só isso que ele falou. Ele foi na casa dele. Mas ninguém, como se diz, né, pelo fato do histórico que ele tem no Areal, né, uma pessoa assim que ele era envolvido com drogas e tudo, mas comenta-se também, né, que eu não tenho como provar. Mas ele era uma pessoa que trabalhava e vivia assim, o sustento do trabalho dele, dos vícios dele. Obrigada, Santinho. Senhor Erivaldo, o senhor se recorda quantas facadas o senhor tomou? Uma. Uma? Onde foi essa facada? Aqui. Quer ver? Não. Precisa não. Essa facada chegou a perfurou, ela entrou toda a faca? Olha, eu não, só sei que ele atingiu o fígado. Eu não, Chegou a atingir o seu fígado? Atingiu o fígado. O senhor acredita então que ele agrediu o senhor unicamente por conta da recusa e o senhor pagar uma cerveja para ele? Pediu uma cerveja para o senhor, não foi? Que o senhor pagasse? Pediu um aperitivo, né? Um aperitivo? Olha, segundo relatos também, né, eu não posso afirmar, assim, por mim, né? Ele tinha muitos problemas familiares com a esposa dele, né? Não, mas especialmente com o senhor? Não tinha nenhum. Não tinha problema nenhum com o senhor? Nem. Tanto que tinha, acho que uns 3 anos que eu nem via ele, o autor. Mas o senhor conhecia ele? Conhecia o rapaz lá do salão, não conhecia. Quando o senhor negou a pagar ele no aperitivo, né, que o senhor relatou, ele saiu, né, falou alguma coisa pro senhor nessa hora? Não, ele ficou lá dentro do bar só esbravejando, né? Mas chegou a ouvir o que ele falou, que ele esbravejou? Não, ele ficou dentro do bar e eu estava do lado de fora, nessa hora pegando a porção que a gente estava degustando. O senhor estava sozinho? Estava eu e outro amigo meu. Aí ele ficou esbravejando no bar e depois saiu. Ele foi lá, pediu também a porção, né? Só que eu estava com uns pedaços escados, eu falei, pode pegar aí. Ele falou, mas eu quero que você vai comer. Eu quero isso daí que você vai comer. Não quero pegar. Aí nisso ele foi, falou um monte de coisa pra mim, falou que tinha que ser mais humilde, porque eu podia me ferrar, não sei o que. Ele foi e sumiu também. Não, senhor Erivaldo, é importante que o senhor fale tudo que o senhor se recorda que ele falou. É importante que o senhor, se o senhor se recordar, o senhor fala. Falou, pra gente aqui não é interessante o senhor falar, falou não sei mais o que. Se o senhor se recordar, o senhor fala, senão o senhor fala, não me recordo. Não, tá bom. Ele falou assim que eu teria que ser mais humilde e eu poderia me dar mal qualquer uma hora. Eu me recordo até isso daí. Entendi. Aí depois ele ficou lá esbravejando dentro do bar. Dentro do bar porque ele saiu? Ele saiu, porque ele mora perto do local. Aí quando o senhor chegou a ver ele retornando? Não cheguei. Eu cheguei na hora que eu estava atendendo o telefonema, eu estava assim, até na beira do meio fio. Eu estava tipo, gente, tá atendendo o celular, tá, né? Tá no ar, aéreo, né? Aí só quando eu olhei para ele assim, que eu vi ele assim, eu dei uma olhada para ele pro lado e voltei. Quando eu voltei, ele já desapunhou a faca e realizou. Então o senhor não chegou nem a perceber ele se aproximando? Nem a perceber. Nada. O senhor percebeu que já estava dando uma facada no senhor? Como eu disse, como eu relatei, eu olhei para ele assim, quando eu olhei, ele já desempunhou a faca e... Não deu tempo do senhor... Não deu tempo de fazer nada. Fazer alguma reação, nada? Nada. E ele ficou depois que ele atingiu o seu primeiro golpe, ele tentou atingir o senhor com outros golpes? Ou atingiu esse primeiro e foi embora? Não, ele me atingiu de novo. Daí os meus colegas que socorreram, jogaram umas cadeiras nele. Nisso ele se afastou, daí o outro chegou com um taco de sinuca, deu uma atacada no ombro dele, na cabeça, não sei. Aí ele foi se afastando. Nisso eu já, como eu tive uma hemorragia externa, né? Eu já perdi até
Eu senti. Aí depois ele saiu, ele se evadiu do local. Ele se evadiu do local. Depois ninguém nunca mais ouviu falar dele. Ninguém nunca mais. Não apareceu mais. Não. Tá certo, seu Edivaldo. Obrigado. Pode encerrar. O senhor viu aí o seu depoimento? Sim, senhor. O senhor viu o trecho em que o senhor, sobre a questão de ele ter dito alguma coisa para o senhor disse que as pessoas disseram, mas o senhor não recordava disso. Hoje o senhor está dizendo que ele disse. Não, ele falou para me ser mais humilde. Não, a parte do corno. Não, tá relatado lá, ué. O senhor ouviu o seu depoimento? Ouvi, sim, senhor. Que o senhor disse aqui no seu depoimento que o senhor, lá em Taguatinga, que as pessoas disseram, mas eu disse, não, eu não recordo disso. Disseram que eu tinha falado, mas eu não me lembro disso. Não, que nem eu falei no depoimento. Eu não falei para ele face a face. Eu falei, tipo assim, eu pensei que ele nem estava escutando. Outra coisa, o senhor ficou 37 dias afastado. 37 internado. Internado, né? No Hospital Santa Lúcia. E quanto tempo o senhor ficou de licença? Até setembro. Meados de setembro. Eu voltei a trabalhar. Essa cicatriz decorrente da cirurgia, ela causa algum tipo de constrangimento para o senhor? Causa. Porque ali é um tecido morto, né? Daí, de vez em quando, dá contrações. Já tive muita hérnia nos pontos, eu fiz várias cirurgias de hérnia. Caso o senhor não tivesse sido submetido a intervenção médica, o que é que teria acontecido? Eu teria falecido, com certeza. Tá bom, obrigado. Está dispensado. Francisco das Chagas. Isso. Bom dia. Bom dia. Seu Francisco, o senhor é amigo, íntimo ou inimigo da vítima, o seu Erivaldo Soares Barbosa, ou do acusado, o seu Raimundo de Oliveira Mourão? Sou amigo do Raimundo, mais próximo, e do outro rapaz que é conhecido como... Eu conheço ele pelo apelido. Sou amigo dele assim, conheço, né? De bares e distribuidora no Areal. Esse fato da amizade que o senhor tem com o acusado, isso impede o senhor de falar a verdade dos fatos? Não. Não? De maneira nenhuma. O senhor presenciou os fatos? Não, senhor. Não. O Ministério Público, a defesa, no caso o Ministério Público, né? Porque a defesa rolou como testemunha. Tem 100 impugnações. Então, o senhor tem condição de assumir o compromisso legal de falar a verdade? Com certeza. Isso quer dizer que o senhor não pode mentir, nem omitir nenhuma informação, sob pena de o senhor responder por um crime, que é o crime de falso testemunho. Ok. O senhor tem condição de assumir esse compromisso? Sim. Passa a palavra à defesa. Pode, sim. Há quanto tempo o senhor conhece o seu Raimundo? Eu conheci ele por apenas assim, uns de 2 anos e pouquinho. Sempre ele, na área dele de trabalhar, ele passava para a minha área e fez serviço na minha casa também. E dos local lá dos bares e de distribuidora, que se via lá, eu trabalhava na distribuidora lá do lado também, via ele, conheci ele, prestei serviço dele, fez para mim, eu peguei amizade com ele. Chegamos aí em roça junto, ia na casa de uma tia dele, que era muito amiga minha, aí sempre nós se encontrava junto. Qual é a profissão dele, seu Silvio? Seu Francisco? Ele, até onde eu sei, trabalhava de eletricista, né? O
senhor sabe dizer alguma coisa do dia dos fatos? Por que que aconteceu isso? Por que que ele chegou a lesionar o Correio, Erivaldo? Não, assim, depois de uns 2 dias, aquele 3 eu não tinha mais visto ele, aí eu vi comentário na distribuidora, lá pelos balas, que tinha acontecido isso e isso nesse local lá. Aí daí eu não vi mais ele. Mas o senhor sabe por quê? Como é que foi a situação? Por que que ele lesionou a vítima? Porque se a vítima falou alguma coisa para ele, o senhor sabe dizer? Não, o que eu sei da boca dos outros foi por causa de uma brincadeira lá. Que tipo de brincadeira? Eu acho que, pelo que me fala, é com uma brincadeira muito pesada de um estar chamando o outro disso, daquilo. Mas disso, daquilo o quê? O senhor sabe alguma coisa dele? Se ele foi traído pela esposa? Não, isso aí eu não sei não. O senhor sabe me dizer se Raimundo tinha algum tipo de envolvimento com droga? Não, senhor. Eu acredito que não, porque nem levaria na minha casa. O senhor sabe dizer o porquê que ele foi embora logo depois dos fatos? Não, senhora. Sem mais perguntas. Defesa? Ô, Ministério Público, desculpa. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia. Foi o senhor que passou a faca para ele? Não, eu não. Eu tinha um dia antes, eu não tinha nem visto mais ele. Ah, tá. O senhor falou que soube da boca dos outros. Esses outros, quem são esses outros? Esses foram uns que andavam por lá e falou do acontecimento. Para falar a verdade, eu nem lembro de quem me falou. Ah, não lembra não? Não, assim, de quem chegou e me falou só. Tipo, E o senhor... foi o Paulo que falou pro senhor? Paulo? É. O que faleceu, né? Não sei. Não, Estou perguntando. O único Paulo que eu conheci era o que era o dono da distribuidora. Certo. E algum Paulo contou para o senhor essa história aí do corno e tal? Não, o único Paulo que eu conheci era esse que eu fazia serviço para ele da distribuidora. Certo. E ele, por acaso, o senhor se recorda se ele contou isso para o senhor? Não, eu não recordo quem me contou, não. E o senhor soube como é que foi lá? Se foi uma facada só, se foi mais, se foi tiro, paulada? Não sei. Não sabe, não? Não, sei de que foi a facada, né? Que eu fiquei sabendo que tinha acontecido. O senhor já esteve nesse bar antes? Não era frequentador do bar. Não era frequentador, mas em alguma ocasião já passou por perto? Não, já passei alguma vez lá, tomava uma cerveja e... Como é que era o espaço lá? Era numa casa? Acho que não. Acho que lá não era casa, não. Era só o bar mesmo. É um bar? Só um bar mesmo. O senhor se recorda se tinha mesa, se tinha sinuca? Não, mesa de sinuca, se eu não me engano, tinha uma. Tinha? Tinha. O senhor sabe se lá tinha luz elétrica na casa? Tinha luz Tinha? elétrica. O senhor diz que soube pela boca dos outros, não lembra quem disse. Sabe mais algum detalhe desse fato? Não. O senhor falou anteriormente que frequentava a casa da tia do acusado, é isso? Que era o dono da distribuidora. E cheguei aí 2 vezes na casa dele, né? Uhum. Era casado, se eu não me engano, com a tia dele. Entendi. Mas fazia evento junto, churrasco? Não, às vezes eu ia lá, fui uma vez instalar um ar-condicionado, que é na minha área. Uhum. E aí fiquei lá até no finalzinho da tarde, fui embora. Outro dia eu fui para um almoço. E foi as 2 vezes que eu andei lá na casa que era o rapaz que eu trabalhava para ir fazer serviço para ele. Certo. Qual que era o endereço do senhor nessa época do fato? Da época? QS11, conjunto P, casa 13, se eu não me engano. Conjunto P de pato? Isso. Hoje eu estou no T. No T. O conjunto Q. Certo. T de tatu. Isso, hoje, né? T. Hoje eu estou no T. Ok, entendi. Esse fato aqui tratado no processo é do ano de 2015. O senhor soube de algum outro homicídio ou tentativa lá na QS11? Nesse ano? Não, porque
Eu ia pouco mesmo na distribuidora fazer serviço, era pouco tempo e eu trabalhava na outra área de segunda a sexta. Certo. E quem é que procurou o senhor para comparecer nesse processo aqui como testemunha? Para mim vir aqui? É. Foi o irmão do Raimundo. O que ele falou para o senhor? Ele só simplesmente perguntou se eu ia precisar de uma testemunha para favor do Raimundo, que Sei. é o Gida, né, que eu conheço. Aham. E eu falei para ele que se precisasse eu vinha. Mas por que ele escolheu o senhor? O senhor tinha falado para ele alguma coisa? Não, nós era conhecidos, ele me fez essa pergunta, eu falei que eu vinha. O senhor disse que não presenciou o fato, né? Mas Não. até agora eu não entendi por que ele procurou o senhor. Ele falou o que o senhor tinha que dizer aqui? Não. Não? Falou que me falou só do caso lá, como é que era, eu já sabia, e perguntou se eu podia vir. Eu falei que podia. Certo. O senhor sabe onde que é o bar 20V? 20V? É. Sei. O senhor sabe se teve algum crime lá em 2015? Não. Não sabe? Não sei. Eu só frequentava só essa distribuidora. Essa distribuidora é perto do bar da Maria, onde aconteceu o fato? Não é tão perto, não. Qual foi a última vez que o senhor conversou com o acusado? A última vez, a mais recente. Quando foi? Foi quando, se eu não me engano, foi quando ele foi fazer esse serviço na minha casa. De lá para cá não teve mais contato? Não. O irmão dele que procurou o senhor, qual é o nome? Conheci ele como Juvenal. Juvenal. Ele morava lá na sua rua, no seu conjunto? Não, ele morou um tempo lá perto e depois mudou para Águas Lindas, né? E de Águas Lindas ele localizou o senhor que por acaso sabia do fato? Não, ele não sabia ainda até. Foi a hora que ele falou para mim. Ele que contou para o senhor? Falou para mim que tinha acontecido isso, mas eu já sabia de boato lá. Tá, então peraí. Então o irmão dele procurou o senhor e contou a história. Falou que tinha acontecido uma briga lá e se eu podia vir. E ele contou também que a vítima tinha chamado seu irmão de corno? Oi? Não, Não? Irmão dele não. Isso eu já fiquei sabendo dessa brincadeira lá no Areal mesmo. Mas o senhor ficou sabendo porque ficou sondando lá, perguntando, procurando saber? Não, porque eu morava lá e aí eu sempre saía, ia lá nessa distribuidora, ia no outro barzinho lá, tomar alguma coisa assim. Certo. Então, só para confirmar aqui, o senhor não tomou conhecimento de outros homicídios na QS11 em 2015? Eu acho que não. Não, né? Não, fiquei sabendo não. Tá certo. Agradeço, sem mais perguntas. Seu Francisco, eu fiquei numa dúvida aqui. Como foi que o senhor tomou conhecimento? Assim, eu queria que o senhor fosse preciso e não ficando como o senhor ficou aí o tempo todo, dizendo que falaram, que isso, que aquilo, sem nominar o nome das pessoas porque o senhor não viu os fatos. Não. Esses fatos aconteceram quando? O que aconteceu? Não, igual eu estou falando. Eu vim saber depois de uns 2 dias, 3 dias disso. Então, quando foi que esses fatos aconteceram? Foi a partir de quando aconteceu lá, eu acho que uns 3 dias foi que eu fiquei sabendo. Não, mas quando foi? Não lembro. Quando foi que você ficou sabendo? Não, 3 dias depois que tinha acontecido isso. Mas para o senhor dizer que aconteceu 3 dias depois, o senhor precisaria saber quando foi que isso aconteceu. Não lembro. De quando foi o fato, não lembro. E o senhor viu o Raimundo quando? Eu vi o Raimundo no dia que ele foi fazer o serviço comigo lá na minha casa, para mim. Quando? Eu não lembro o tempo também. O senhor não lembra de nada? O que eu lembro é o que eu estou falando para você. Agora, detalhes do dia que foi, eu não lembro que ele foi fazer o serviço para mim, o dia certo, eu não sei o dia.
simplesmente estava procurando um eletricista já também, aí encontrei com ele e foi assim que eu fui. E esses fatos foram antes ou foi depois? Foi antes. Quanto tempo antes? Eu não sei quanto tempo foi. Eu não estou conseguindo entender o seguinte, o sei senhor sabe que foi 2 ou 3 dias que foram... Não, só um minuto. Uhum. O senhor sabe que procuraram o senhor 2 ou 3 dias depois dos fatos. Mas o senhor não sabe quanto é os fatos. E também o senhor não sabe a última vez que viu o Raimundo. Por que é que eu devo acreditar que o senhor sabe que o que o senhor está falando é verdade? Simplesmente eu falo para você, estou falando a verdade porque eu não vi nada, não tinha visto ele, já tinha dias que eu não via ele, não sei, que foi esse dia que ele fez o serviço para mim. Depois não vi mais ele. Mas quando o senhor viu ele, foi antes ou depois desses fatos? Antes. O dia que ele fez o serviço para mim, que foi a última vez que eu vi ele, foi antes. E quando foi que o senhor viu o Raimundo a última vez? Esse dia que ele fez o serviço comigo. Dessa data para trás, quando foi que o senhor viu o Raimundo? Não vi mais ele. E o senhor conhece o Raimundo há quanto tempo? Eu tinha uns 2 anos que eu conhecia ele. Da época dos fatos. Não é isso? Em 2015, o senhor conheceu ele, vamos dizer aqui, em 2013. Eu conheci ele, mesmo, que a gente começou eu conversar com ele, já até acontecer o caso, tinha mais ou menos 2 anos que eu conhecia ele. E como era a amizade do senhor com ele? Não, era só quando se encontrava no bar, eu tomava uma, eu pagava, aí quer tomar uma, vamos tomar e tal. Então a amizade de vocês era só de bar? Só de bar. Eu fui uma vez, só fui na casa dele. E quando foi isso? Não lembro para você também quando foi isso. Foi por esse intervalo aí, desse tempo. Que tempo? Do que eu conheci ele. E vocês se falavam com constância? Não, só quando tinha serviço, né? Tem um cliente que está querendo instalar um ar-condicionado. Me falava quando vinha na rua, não, depois passa meu contato lá que eu vou lá. Quantos serviços o senhor fez com ele? Com serviço? É. Não, eu fiz acho que uns 2 serviços ele passando para mim, indicando. Quando foi isso? Nesse intervalo de uns 2 anos que eu conheci ele. E como é que chegaram até o senhor? Não, nós se encontrava lá na rua. Lá. Não, como é que chegaram até o senhor para o senhor aparecer aqui para depor como testemunha? É o irmão dele que me... E como foi que o senhor conheceu o irmão dele? Eu conheci o irmão dele já tinha mais tempo até que ele, lá no Areal mesmo. E o senhor conheceu o irmão dele como? Lá também vendendo CD. O irmão dele começou a vender CD, eu comecei a conhecer ele lá, vendendo CD, conheci, pegamos uma amizade. Conheci eles através disso, assim. Vou colocar aqui o depoimento do senhor. Lá na... Qual o nome do senhor? Francisco. O nome completo, seu Francisco? Chagas Silva Oliveira. O senhor conhece o Raimundo de Oliveira Mourão? Conheço. Ele é o que seu? Só conhecido mesmo. Onde o senhor conheceu ele? Conheci lá nós morava lá em conhecido numa distribuidora lá. Morava lá onde? No Areal. No Areal, lá na QS11? Isso. O senhor conheceu o Erivaldo? Não. Erivaldo Soares Barbosa? É o... Eu não sei o nome, sabe que é o rapaz que foi... Que foi? Pode falar. É que foi o outro lá que teve o problema. Que problema que o outro teve? Ele furou o outro lá, não é ele? Quem furou? Qual o nome do senhor? Francisco. O nome completo, seu Francisco? Chagas Silva Oliveira. O senhor conhece o Raimundo de Oliveira Mourão? Conheço. Ele é o que seu? Só conhecido mesmo. Onde o senhor conheceu ele? Conheci lá
nós morava lá em Concedo, uma distribuidora lá. Morava lá onde? No Areal. No Areal, lá na QS11? Isso. O senhor conheceu o Erivaldo? Não. Erivaldo Soares Barbosa? É o... Queria que o senhor prestasse atenção no depoimento do senhor. Quem está sentado na frente imediatamente após o senhor aqui, na frente do senhor é o juiz, é? Quando o senhor fala? Hein, senhor Francisco? Oi. É o juiz que está na frente do senhor aqui, bem na frente do senhor? É sim. Se eu não me engano, é. Bem aqui, o senhor está sentado, o senhor está vendo onde é que o senhor está sentado, né? Tô. Bem no lado oposto aqui, onde está esse fiozinho aqui. Quem estava sentado aqui era o juiz? Eu acho que sim. O senhor já notou que toda vez que o senhor vai responder alguma coisa, o senhor olha para quem está aqui do outro lado? Não. Não? Pode continuar olhando aí, seu depoimento. Não, Eu não sei o nome, será que é o rapaz que foi... Que foi? Pode falar. Que foi a... O outro lá que teve o problema. Que problema que o outro teve? Ele furou o outro lá, não é ele? Quem furou o outro? O rapaz aí, o... Que rapaz? Raimundo. O Raimundo furou quem? Esse outro lá, né? Furou o Erivaldo? Eu acho que é ele mesmo, mas não sei o nome dele, chama ele só de Correio lá. O Raimundo furou alguém? Furou? Cara, disse que lá o comentário que teve, né? Ah, Eu tá. não Então vi. tá bom. Eu vou passar para a advogada ali, ela vai continuar te perguntando. Pode responder para ela. O senhor conhece o senhor Raimundo há quanto tempo? Até hoje eu acho que, quer dizer, teve um acontecimento de uns 3 anos, mais ou menos. E aí daí depois eu não vi mais ele, né? O senhor presenciou a briga? Não estava não. Mas o senhor sabe por que aconteceu esse fato? O comentário que eu fiquei sabendo lá era porque, por causa de brincadeira lá de um ficar chamando o outro lá de corno, essas coisas assim. Não, você pode falar mais perto. Eu vi o comentário lá no outro dia, né? E parece que um tava chamando o outro de corno lá, essas brincadeiras, essas coisas. Tá, e o senhor bebia junto com o seu Raimundo? Já cheguei a beber junto com ele já. E como que era o comportamento? Quando ele bebia, ele ficava como? Ele ficava alterado? Não, nunca vi ele alterado com ninguém, discutindo, coisa assim, não. Nunca. E o senhor tem visto ele? Sabe pra onde ele anda? Se ele foi Não. embora? Diz que ele foi embora, mas eu nunca mais vi ele, não. Tá, sem mais perguntas. O senhor, doutor, tem perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Esses comentários que o senhor ouviu de quem? O pessoal lá falando. Realmente quem me falou a primeira vez, ele foi um amigo meu lá, que eu fazia serviço para ele lá, e aí ele... Como chama esse amigo? Ele até já faleceu. Como chama esse amigo falecido? Paulo. Você conhece o dono do bar lá, o Silvio? Você conhece o local lá onde foi? Já passei por lá. Mas não frequentava lá. Você chegou a conversar com alguém que estava lá na hora do fato? Não. Então isso aí que você está contando é só de ouvir dizer de gente que não estava lá. De não estava lá. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre como foi lá no momento exato lá, a dinâmica dos fatos, você ficou sabendo alguma coisa? Não, o que eu fiquei sabendo foi realmente que o caso foi que ele tinha curado um rapaz lá. Logo depois desse fato aqui, você nunca mais viu o seu Raimundo? Nunca vi mais. Ele sumiu logo depois do fato, é? Eu não vi mais ele. Você não viu mais ele? Tá... Você sabia onde que ele morava? Eu acho que sim ainda, mas não andava lá não, e pouco eu passava lá em frente, mas o certinho eu não sei. Assim, o seu contato com o seu Raimundo era em que oportunidade, só então? Numa distribuidora que tinha lá. Só na distribuidora? Aí a gente encontrava e de vez em quando ele era eletricista, ele chegou a fazer uns serviços para mim. Eu trabalho com ar-condicionado e eu mexendo com energia. E logo depois desse crime aqui, nunca mais ele apareceu na distribuidora? Nunca mais vi ele. Tá, Jorge. Você mais perguntas? Está encerrado, pode... O senhor viu aí como o depoimento do senhor é complicado aí? Mas eu só tô falando o que eu sei, né? O senhor até falou que nem tinha muita amizade com ele, que só tinha feito o CIB5, conhecia do... Agora o senhor já é amigo dele? Não, era amigo, que eu digo conhecido, amigo, porque a gente, eu falei pra você, nós bebia lá junto, de vez em quando chegava, ele chegava, eu chegava e falava, porque
Eu não tinha nem como ter nada contra nem ele, nem ninguém. O senhor não sabe nem descrever como é que foi o fato, só sabe a história ainda é meio truncada aí de como é que é o... Não sei. E como é que a pessoa conta para o senhor como é que aconteceu os fatos e só conta o motivo? E não conta nada do que aconteceu? Não, só fala do que eu estou falando para você, só comenta, só no tempo só comenta. E como foi que comentaram com o senhor? Que comenta que aconteceu esse fato lá, essa briga lá deles lá, só. E como é que comentaram? Inclusive até sobre isso, até eu não gosto, nem toco no assunto. Eu falei, rapaz, pronto. Eu vou pedir para o senhor ficar até o final do julgamento, tá bom? Tá ok. Edivaldo, o senhor é irmão do Erivaldo, né? É da vítima. Certo. As partes têm interesse na contradita? Sim. Não, eu estou perguntando ao advogado e o promotor. Sem contradita pelo MP. Sem contradita. Indaga ao senhor se o senhor tem condição de assumir o compromisso legal de dizer a verdade. Isso quer dizer que o senhor não pode mentir, nem omitir nenhuma informação, sob pena de responder por um crime, que é o crime de falso testemunho. Simplesmente eu vou falar o que eu sei. Certo. Então, eu vou ouvir o senhor na condição de testemunha compromissada e vou passar a palavra ao Ministério Público e, na sequência, à defesa. Bom dia. Bom dia. O senhor presenciou o fato? Não presenciei. Simplesmente o senhor César, né, e a dona Maria da Penha, que é o dono do estabelecimento, né, onde foi acontecido, né. Eu só fui, né, o senhor César e a dona Maria da Penha me citou o fato, né, que o réu, ele pegou, né, e já chegou, acho que embriagado no estabelecimento, né, e pediu um aperitivo. Aí o meu irmão pegou e não pagou o aperitivo para ele, entendeu? É o que eu sei. Aí depois ele pegou, efetuou a sacada, né, no meu irmão sem, né, o meu irmão ter, né, defesa para se defender. Aí ele fugiu da área e agora esse julgamento aí, o que eu sei é isso. Certo. O senhor chegou a... Quando o senhor fala César, é o Silvio? O Silvio César, bar, né? E a dona Maria da Penha, que era o dono do estabelecimento, né? O seu irmão já tinha tido algum tipo de desentendimento com esse rapaz antes? Quanto a isso aí, eu não posso citar, porque o negócio é o seguinte, se eu citar, eu estou, né? Então, não posso. Certo, é para o senhor citar só o que o senhor sabe. Só o que eu sei, só. Ok. O senhor chegou a conversar depois com seu irmão a respeito do motivo desse crime? Por que ele foi atacado, enfim? Bem, ele estava, quando ele saiu, né, levou a sacada, ele estava sentado na moto dele, né, no estabelecimento. A respeito eu não cheguei a conversar, já cheguei a conversar, ver o meu irmão, que ele estava lá na UTI, né, do Hospital Santa Marta, né, e a gente estava passando por uma crise, meu pai também doente. Sei. Aí estava um pouco, né, truculenta a área. Quando o senhor conversou lá com o Silvio e a Maria da Penha e outras pessoas, eventualmente, elas chegaram a mencionar se o seu irmão tinha feito algum tipo de provocação, xingado o acusado, enfim, provocado alguma confusão? Bem, pelo que eu fiquei sabendo, né, meu irmão, acho que algumas brincadeiras, né, que pode ter ferido o acusado, né, esse covarde. Que tipo de brincadeira seria essa? Problema com a mulher, né, chamado ele de corno, acho que não sei, né? Brincadeira sem... Certo. Mas essa brincadeira como é que é? Seu irmão Seu irmão tinha algum nível de amizade com o acusado? Tinha. Já tomava pinga junto,
Certo. Né? Então, é uma coisa em que ele foi muito covarde, porque não deu defesa do meu irmão se defender, entendeu? Muito covarde mesmo, ele tem que pagar pelo que ele fez. Tá, Eu vou pedir para o senhor falar apenas sobre os fatos. É porque a testemunha ela não dá a impressão pessoal dela, assim, com todo respeito, mas eu quero que o senhor fale só sobre os fatos, tá bom? A respeito dessa brincadeira aí, o senhor sabe se teve algum tipo de brincadeira lá no dia, nesse sentido? Não, o acusado, ele já chegou embriagado, acho que ele tinha cheirado, segundo, né, o César e a dona Maria da Penha falou comigo, né? Inclusive, eles tentaram correr atrás dele, né, e não pegaram ele, né? Ele saiu do local do crime e eu só estou vendo o meu irmão, né, e eu também, que eu não, né, conhecia ele, estou conhecendo ele agora. Tá, eu vou voltar à pergunta que o senhor não respondeu ainda. Certo. Eu quero saber se o senhor tomou conhecimento, se no dia do fato o seu irmão fez alguma brincadeira ou xingou o acusado, ou mesmo fez algum comentário de que o acusado era corno para outras pessoas, enfim. Bem, isso aí eu não sei, eu não posso falar que eu não vi, né? Tá, o senhor não viu, mas alguém falou para o senhor isso ou não? Se não tiver falado, é só responder que não Não, falou. ninguém falou. Acho que se eu falar que falou, eu estou mentindo, entendeu? Então não tem como eu falar. Tá, mas no dia o senhor está falando aí que ninguém mencionou esse tipo de brincadeira, esse tipo de xingamento. Não, Mas- houve esse tipo de xingamento. Tá, no dia? O senhor César me falou, né? Ó, assim, assado. Tá, e esse assim assado, eu queria que o senhor explicasse aí, falasse Que direitinho. houve, entendeu? Esse xingamento. Agora, né? Eu não vi esse xingamento, eu não estava lá, Tá, simplesmente. ok, então vamos lá. O senhor não viu, mas ouviu do o senhor César. do César. e O da que dona ele Maria falou? da Penha. Reproduz exatamente aí as palavras que o dono do bar falou para o senhor. Olha, ele falou que o rapaz tinha falado que o meu irmão, que ele era corno, que era isso, aquilo. É o que eu sei, eu não posso falar mais nada, porque se eu falar alguma coisa a mais, eu estou mentindo. Tá, entendeu? então vou perguntar de novo. O Silvio César falou para o senhor, olha, seu irmão chamou o rapaz de corno. Ele falou isso? Brincadeira de mau gosto. Certo. Ele chegou a mencionar que o acusado ficou nervoso, ficou transtornado, ou se ele ficou calmo, enfim. Falou algo a Bem, isso aí respeito? ele não me falou, se eu falar, eu estou mentindo. Eu estou mentindo, entendeu? Eu não gosto de mentir, eu gosto da coisa séria. Certo. O senhor acompanhou, então, seu irmão durante a internação e a recuperação Não, dele? eu fui na DP, fiz o boletim, O senhor- né? Certo. Em relação Aí ao eu tratamento médico, o senhor acompanhou ele no hospital também? No hospital, lá no hospital no Santa Marta, eu estava com meu pai doente também, entendeu? Correto. Como que foi a recuperação do seu irmão? Foi um pouco lenta. E ele ficou internado quanto tempo, o senhor sabe? Mais ou menos quase um mês. Quase um mês. E nesse período aí, o senhor sabe dizer se ele ficou entubado, se ele ficou inconsciente? Como é que era a situação dele? UTI, teve os adreno, entendeu? Devido, né, a um erro médico lá Aí chegou outro médico onde fez outro procedimento e ele teve alta. Tá certo. Eu agradeço, sem mais. A defesa? Se ele sabe dizer se o Correio, a vítima, Erivaldo, ele frequentava muito o bar do César, Silvio César? Infelizmente frequentava. Ele tem histórico de alcoolismo? Meu irmão nunca entrou na delegacia. Não, eu perguntei se ele tem histórico de alcoolismo. Ele Bebe. toma como normal, entendeu? Como toda pessoa toma, entendeu? Um aperitivo, uma cerveja, normal. Ele não é alcoólatra. Certo. Ele é amigo de Silvio César há muito tempo? Meu pai tem até hoje uma casa lá no conjunto B da QS 11. O senhor sabe dizer para mim o que foi esse erro médico?
O médico foi por causa da facada, o médico fez o dreno errado, entendeu? Aí veio outro médico e corrigiu o erro. O senhor sabe dizer se o Erivaldo, ele frequentava o outro bar do Silvio? Frequentava. Erivaldo, ele chegava a ficar tão bêbado que dormia em cima da mesa? Bem, isso aí ele acostuma, né? Teve uma ocasião que ele negou o atendimento no hospital, não quis se atender, estava tomando banho, depois voltou, a enfermeira quis fazer o curativo, ele não deixou. Você sabe dizer por quê? Doutor, isso aí eu não posso falar, porque o negócio é o seguinte, isso aí se a senhora está falando, acho que a senhora sabe, né? Então eu não posso falar. Eu acho que a senhora está citando isso aí, a senhora deve saber, melhor do que eu. Se a senhora está citando, a senhora sabe. Sem mais perguntas. Sem perguntas. O jurado sem perguntas a fazer? Não? Obrigado, está dispensado. Oi. Bom dia. Bom dia. Dando continuidade à instrução, vamos passar a ouvir a senhora. A senhora tem algum grau de amizade íntima ou inimizade com a vítima ou com o acusado? Não, não. A senhora tem condição de assumir o compromisso legal de dizer a verdade? Isso quer dizer que a senhora não pode mentir, nem omitir, esconder nenhum fato que a senhora tenha conhecimento sobre esses fatos. Sim. Certo? Então, ouvi a senhora na condição de testemunha compromissada e passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia, senhora Maria da Penha. Bom dia. A respeito desse fato aí tratado no processo, que teria havido um esfaqueamento lá no bar da senhora, conta pra gente aí o que a senhora viu e ouviu lá na ocasião. Então, eu no momento em que aconteceu, eu estava atendendo, né? E o rapaz que foi esfaqueado, ele estava do lado de fora, sentado do lado de fora. Esse rapaz, o acusado, ele pediu uma dose de pinga, né? O que eu ouvi, o comentário, que ele pediu para ele uma dose de pinga. E ele renegou a pagar a pinga para ele. Certo. Aí, o outro rapaz pagou a pinga para o acusado, né? Eu atendi, coloquei a pinga para ele, a bebida dele, e em seguida ele foi para a porta. Na porta, ele ficou parado na porta com o copo tomando. Só que passou um instante, eu vi ele no telefone, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu só vim perceber os fatos, foi a hora que ele chegou e furou o rapaz. Tá, a senhora viu ele ao telefone, como é que ele estava? Ele estava nervoso, estava calmo? Qual que era o aspecto dele? Para mim, ele estava calmo. Ele estava conversando normalmente. Isso o acusado? Isso. Certo. E aí ele desapareceu das vistas da senhora ou ele já sacou a faca dali mesmo e furou? Não, ele saiu. Ele saiu, depois que ele tomou a pinga dele, ficou no telefone, ele pegou e saiu, né? Eu não vi ele mais. Quando eu voltei a ver ele, foi a hora que ele tinha desferido a faca no rapaz. Entendeu? A senhora sabe se essa ligação, enquanto ele estava ao celular, foi uma ligação mais demorada ou foi algo assim bem rápido? Tocou, falou e desligou? Não, ele falou, ele ficou um tempinho no telefone, né? Aí ele saiu, eu não vi ele mais. Certo. A senhora viu a vítima xingando ele ou fazendo referências a ele? Não, porque eu estava do lado de dentro. Tá. Mas soube se eventualmente a vítima tenha feito algum comentário depreciativo? E aí eu vou ser bem específico, se referindo ao acusado como corno? Olha, eu ouvi boatos, né? Eu não posso dizer e nem afirmar que ele falou isso. Mas que eu ouvi, eu ouvi. E
A senhora sabe a origem desses boatos? Eram pessoas que estavam lá ou alguém na rua falando? Não, eu não sei. E a senhora sabe em que momento a vítima teria falado isso para ele? Então, aí eu não sei, porque ele pediu a dose de pinga, né? Pediu a dose para ele. Agora, eu não sei se foi o momento em que ele falou isso para ele, né? Eu não posso afirmar. Tá, então vamos tentar refazer aqui os passos do acusado depois desse momento em que ele abordou a vítima pedindo uma pinga. Ele pediu a pinga que foi negada e o outro cliente pagou. Sim. O acusado ficou por ali? Ficou. Ficou muito tempo? Tomou rápido? Como é que foi? Não, ele saiu até a porta. Entendeu? Ele pegou a pinga do balcão, foi até a porta. Ele estava tomando lá na porta. A senhora viu ele pedindo um pedaço de carne ou um petisco para a vítima? Não vi porque eu estava lá dentro. Certo. Tá, ele ficou ali na porta e etc e tal. Aí foi nesse momento em que ele atendeu a ligação? Sim, aí ele pegou o telefone e ficou lá pro lado de fora também, em outra porta, né? O acusado, ele ficou na outra porta e a vítima em outra, né? Certo. A senhora viu a hora que ele chegou para furar a vítima? Se teve alguma discussão, se ele chegou de repente, se ele chegou pela frente, por trás, pelo lado, como é que foi? Olha, foi muito rápido, né? Eu não vi a hora que ele furou a vítima, não. A senhora sabe se a vítima estava em pé, estava sentada? A vítima, no instante em que ele chegou, que ele furou a vítima tinha levantado para ir embora, né? Ele falou, estou indo embora, boa noite. Foi a hora que ele pegou e falou, cara, você me furou. Mas aí a gente ficou todo mundo atordoado que não, sabe, não deu para... A senhora viu a faca, mesmo depois do esfaqueamento? Eu vi a faca na mão dele, a hora que meu esposo e o outro rapaz tentava, sabe, tirar ele de perto da vítima. A senhora sabe dizer que tipo de faca era essa? Eu só sei que é uma faca grande, eu não sei dizer para você que tipo de faca. A senhora pode fazer aí mais ou menos o tamanho com as mãos, só para a gente ter uma noção? Para mim que tinha sido uma média dessa. Lembra se tinha cabo branco, cabo preto, cabo de madeira? Para mim o cabo era branco. Na visão, do jeito que ele estava com a mão, o cabo era branco. Tá. Deixa eu mostrar para a senhora aqui uma coisa. Tá aí, doutora? A senhora sabe se era uma faca maior do que essa aqui, de papelão? Olha, era maior do que essa aí. Depois a senhora soube onde é que ele pegou essa faca? Não, eu não soube. Lá no dia, o acusado, de alguma forma, incomodou algum cliente lá, ficou abordando, enfim? Não, ele não ficou abordando. Simplesmente ele pediu para a vítima, né? Certo. O acusado frequentava o estabelecimento? Ele passava lá de vez em quando à tarde, quando ele vinha do trabalho. Ele tinha por hábito pedir para alguém pagar a bebida para ele? Não que eu visse. E a vítima, como é que era ela? Assim, o comportamento dela no boteco? Sempre ele estava lá à tarde, né? Todas as tardes ele passava lá quando vinha do trabalho para beber. Mas ela tinha costume, então, de ingerir diariamente bebida alcoólica. Era aquele tipo de cliente que fica ali enchendo o saco dos outros ou ele ficava mais na dele? Ele era tranquilo. A senhora já presenciou ele entrando em algum tipo de confusão? Não. Briga e etc? Não. Seu marido foi ouvido há pouco, diz que a vítima gostava de discutir sobre futebol, tinha posições firmes e etc. A senhora já presenciou algum tipo de discussão assim de futebol? Eu levava isso no estilo uma brincadeira de jogo. Certo.
Então, mas aí esse tipo de discussão era algo que partia para agressividade, provocação e etc., ou era aquelas discussões de futebol entre amigos? Eu achava como se fosse entre amigos. A senhora sabe se o acusado e a vítima tinham algum nível de amizade? Não, não sei. Sabe dizer se a vítima tinha por hábito falar mal das pessoas, especificamente do acusado? Espalhar boatos e etc.? Não, eu não tenho esse conhecimento, não. A senhora falou, então, que percebeu a ação do acusado depois que ele já tinha enfiado a faca na vítima. O seu marido, de alguma forma, ele intercedeu na situação? Sim. A senhora viu o acusado partindo novamente para cima da vítima? Vi. Como que ele fazia? Ele queria o quê? A senhora conseguiu compreender qual era a intenção dele lá? Eu não entendi bem se ele ia para cima da vítima, ou era para furar, ou era para... Eu não entendi bem, porque na hora eu fiquei muito apavorada. Tá. Ele esboçou alguma reação do tipo, o que eu fiz? Espera aí, deixa eu ajudar essa vítima aqui. Não. Eu não vi. O seu marido disse que teve que arremessar umas cadeiras nele para ele sair do local. Sim. O pessoal teve que usar cabo de sinuca também, taco de sinuca? Sim. Por que as pessoas fizeram isso? Então, esse é o problema, porque para mim que ele queria desferir mais, né? Porque para ajudar não era. Nessa hora aí que o acusado estava com a faca na mão, já tinha metido a faca na vítima, etc., ele estava exaltado, assim, falava alto, gritava, sei lá? Não, ele não falou nada. Eu não ouvi ele falando nada. Tá certo. Eu agradeço. Sem mais perguntas. A defesa? Sim. Dona Maria da Penha, a senhora relatou todos esses fatos que viu o tamanho da faca, mas a senhora estava dentro do bar, não estava fora. Eu queria que a senhora esclarecesse melhor. Sim, mas na hora que ele furou o rapaz, eu saí para me ver, porque eu tive medo dele acertar meu marido, né? Então, essa hora, sim, eu vi a faca na mão dele. A senhora chegou aí falar que a faca é desse tamanho, que não seria essa faca? Não. Mas se o ambiente estava escuro, como que a senhora conseguiu ver? Não estava escuro, não era escuro. O ambiente lá não era escuro. Seu esposo falou aqui que o ambiente era escuro. Doutora, existe, assim, com todo respeito, eu não queria nem me intrometer nisso, mas existe várias gradações de escuro. Aí, como a senhora falou no outro depoimento, que era escuro... Sim, excelência. E agora você está falando novamente, e a testemunha está dizendo que lá não era escuro. Existe uma diferença muito grande. Sim, em questão de escuridão. Objetiva a situação. Isso é uma questão extremamente subjetiva. A senhora entende de uma coisa, a testemunha entende de outra. Sim. Então, só peço que a senhora esclareça esse ponto, ou então deixar a testemunha esclarecer. Porque uma coisa é em blackout, está escuro, que ninguém vê nada. Outra coisa são os níveis de escuridão, na verdade, não de escuridão, de falta de luminosidade. Porque a outra testemunha veio aqui, excelência, e falou que era um ambiente escuro, que não dava para perceber bem os fatos. Aí ela fala que estava dentro do bar. Doutora, a testemunha não falou. O Silvio? Sim. Ele falou isso, não, que ele conseguiu até identificar a faca. Mas no primeiro momento ele falou que o ambiente era escuro. Não sei, doutora, aí cabe aos jurados fazer a valoração da prova e não me cabe entrar nesse tipo de discussão. Dona Maria Mas que há necessidade de a senhora esclarecer melhor essa questão do que seria escuridão, porque ficou uma questão meio dúbia. A senhora pode explicar a luminosidade, como é que era a iluminação desse bar? Então, a gente tinha as luzes na área onde se encontrava a mesa, né? A gente tinha uma luz, né? E para o lado de dentro também tinha luz. Agora, se alguém falou que lá era escuro, não tinha escuridão assim, não. A senhora chegou a falar também que estava dentro do bar e escutou na hora que ele falou que ia sair. Sim.
Sim, ele estava sentado, ele estava em pé, como é que ele A estava? vítima se despediu dizendo que ele estava sentado. Ele falou assim, gente, estou indo embora, boa noite. Ele levantou para ir embora. A última pergunta da Maria da Penha. O senhor Erivaldo, o vulgo Correio, ele tinha algum tipo de crédito, anotação? Vocês vendiam bebidas para eles assim para pagar depois? Ele tinha um crédito no bar? Tinha. Ele tinha crédito no bar. Ele tinha costume de tirar assim, brincadeira, fora futebol, brincar com outra pessoa? Ele tinha esse costume, tinha esse gênio forte? Ele tinha muitos amigos, né? Ele era bem conhecido no setor onde ele mora. E esse crédito que a senhora fala, ele tinha crédito tanto no primeiro bar, tanto no segundo bar que a senhora tinha? Todos que eu tive, ele tinha crédito. Então já era conhecido de muito tempo, né? Sim. Sem mais perguntas, silêncio. A senhora pode só esclarecer o que é esse conhecido de muito tempo? Como assim? A minha pergunta é essa, como assim mesmo? Assim, conhecido de muito tempo. Uma coisa é o cliente, todos os clientes que têm conta conseguem consumir fiado lá no seu estabelecimento, são amigos pessoais de vocês? Não são amigos pessoais. São pessoas que ele ia lá para beber, entendeu? Então, assim, quando chegava à tarde, ele passava lá para beber, né? Final de mês, ele me pedia, me vende aí até tal dia do mês, a gente vendia para ele, né? E isso era só feito para ele ou era feito para outros? Não, a gente tinha mais clientes que a gente atendia assim. Sobre a questão do comportamento do seu Erivaldo. O seu esposo falou que tinha essas conversas sobre futebol. Ele deu a entender que a conversa era mais entre eles dois. Mas eu queria saber da senhora se o seu Erivaldo já teria se envolvido em alguma briga, discussão nos 2 bares de vocês lá, em outras oportunidades. Não, ele nunca tinha envolvido em nenhuma coisa assim. E em relação ao Raimundo, o acusado, ele tinha conta no... Não, porque sempre ele passava à tarde, quando ele vinha do trabalho... Não, eu estou falando do seu Raimundo. Sim, ele mesmo. Às vezes ele bebia, ele pagava. Nem toda vez ele não frequentava, não era frequentador direto, mas sempre quando ele vinha do trabalho, ele passava, tomava a bebida dele e pagava. Então, tanto o Raimundo quanto o Erivaldo eram pessoas que consumiam com uma certa frequência bebida alcoólica no estabelecimento da senhora? Sim, mas o acusado, ele bebia sim, mas não era com frequência, né? O acusado a senhora disse que não era com frequência. A senhora tem como estimar essa frequência que ele ia no bar de vocês? Não, porque tinha outro bar, né? Próximo, às vezes eu via ele lá no outro bar, mas ele, nesse meu bar, quando ele passava, ele vinha do trabalho dele, ele passava lá, tomava uma dosinha e ia embora. E ele trabalhava de quê? Moça, eu não sei se era de pedreiro ou servente, não tenho, entendeu? Se a senhora pudesse mensurar quem frequentava o bar da senhora com mais frequência, o Erivaldo ou o Raimundo? Olha, era a mesma coisa, entendeu? Porque não era direto. O Erivaldo, ele ia sim, mas não assim todos os dias, de vez em assim, mas ele ia com frequência. Mas o acusado, ele passava também às vezes, nem todas as vezes, né, para beber. Eu fiquei confuso. Quem frequentava mais? O Erivaldo, ele frequentava mais. O Raimundo já teve alguma situação em que ele teria se envolvido em briga, discussão lá no... Não. O Erivaldo, a senhora tem notícia de ele ter se envolvido em alguma discussão fora do bar ou dentro do bar?
Também não tenho esse conhecimento. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Tá bom. O jurado tem perguntas a fazer? Não? Obrigado, a senhora está dispensada. Bom dia. Bom dia. Seu Silvio, o senhor vai ser ouvido hoje na condição de testemunha e, nessa condição, o senhor presta o compromisso legal de dizer a verdade. Ok. Isso quer dizer que o senhor não pode mentir, nem omitir nenhum fato, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Mas antes eu indago o senhor é amigo íntimo da vítima ou do acusado, e se há algum fato que impeça o senhor de falar a verdade do ocorrido. Eu conheço a vítima há muito tempo. Isso impede o senhor de falar a verdade dos fatos? Não impede. Não? Não. Alguma impugnação por parte da defesa, do Ministério Público? Sem impugnação. Doutor, contradito, ele é amigo da vítima, viu? Sim, eu conheço a vítima. Muito amigo, inclusive na declaração dele, em Folhas 10, ele fala que é muito amigo da vítima. Então fica impedido de prestar compromisso. Certo. Aí, quem analisa a questão do compromisso é o juiz. Aí eu estou indagando a ele se ele tem condição de assumir esse compromisso. Então, na verdade, o fato dele assumir o compromisso legal de dizer a verdade é um ônus que é imposto a ele. Que se ele é ouvido como informante e ele faltar com a verdade, nenhuma consequência jurídica ele vai ter que suportar. Já na condição de testemunha, ele pode vir a ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de falso testemunho. Então, dessa forma, em relação à contradita levantada pela defesa e diante da resposta dada pela testemunha, eu entendo que é o caso de ouvi-la na condição de testemunha e, mais uma vez, esclarecer que a falta do compromisso de dizer a verdade ou calar a verdade pode trazer consequências ao senhor. Inclusive, a possibilidade do senhor vir a responder, caso os jurados assim entendam, o crime de falso testemunho. O senhor tem condição de assumir esse compromisso? Tenho, sim, senhor. Então, tá bom. A palavra está com o Ministério Público. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia. O senhor presenciou esse fato pelo que consta do processo, então eu queria que o senhor contasse aí como é que se deu o episódio. Sim. No dia, eu era o dono do estabelecimento, do bar onde ocorreu esse episódio, né? Eu e minha esposa. E na hora do ocorrido, eu estava para fechar já o estabelecimento e o Erivaldo, ele estava indo embora. Ele levantou da cadeira da mesa, veio em minha direção e falou, estou indo embora. Aí foi a hora que o acusado chegou e desferiu a facada nele. Eu só vi que era uma facada porque eu estava muito perto na hora e vi na hora que ele tirou, que ele puxou a mão, que eu vi a faca. Eu não vi na hora que ela bateu no corpo dele, assim, eu só escutei o barulho. Quando eu vi quando ele puxou, que eu vi a faca na mão dele. Por falar em faca, o senhor lembra o tamanho dela? Se era uma Olha, faca ela era uma faca muito grande. Eu não sei, assim, precisar o tamanho que era, mas ela era grande. O senhor lembra se era tipo faca de açougueiro, cabo branco, etc. ou não? Olha, eu não sei precisar porque tem muito tempo, mas e estava escuro, era de noite, né? Não tinha tanta visibilidade. Tá. Não, pode falar. Sim. Eu tenho quase certeza que era uma faca de açougueiro, cabo branco. Certo. Eu vou pegar uma faquinha de mentirinha que está no processo ali, eu vou mostrar para o senhor falar se é uma faca parecida com essa. Só um pouquinho. Ok. Essa faquinha aqui de papelão foi juntada pela defesa? Era uma faquinha assim, desse tamanho? Não. Com certeza maior. É? E era assim, de papelão? Não, não era. Tá. O senhor falou, então, que percebeu somente na hora que o acusado estava tirando a faca da barriga do rapaz. E antes disso, teve algum tipo de discussão, alguma situação que
que explique esse esfaqueamento? Olha, eu estava dentro do bar, assim que ele chegou, eu vi a hora que eu acho que o acusado pediu uma pinga para ele, alguma coisa para pagar, né? E o Erivaldo, ele é uma pessoa, assim, de um gênio forte e não tem muita papas na língua. E já tinha bebido, estava bebendo durante o dia, né? E ele falou, mal me lembre, ele falou assim, eu não pago pinga para vagabundo. Falou dessa forma, foi o que eu escutei no dia. O senhor ouviu ele se referir ao acusado como corno? Não ouvi. Eu escutei isso depois de outras pessoas. E o que essas pessoas falaram? Falou que ele teria falado... Ele não falou diretamente para ele, falou para outras pessoas que estavam bebendo com ele na mesa que ele era, que a esposa dele traía ele, não sei com quem, mas eu fiquei sabendo disso bem depois. Mas ele tinha falado isso pro acusado? Não falou diretamente para o acusado, não. E essas pessoas mencionaram para o senhor que o acusado possa ter ouvido isso? Sim, eles mencionaram. Que ele estava no local, no bar, no dia ele continuou no local. Ele chegou após o Erivaldo e pediu. E ele realmente pegou uma pinga, que foi um outro cliente que pagou para ele, e ele ficou com esse copo bebendo lá fora. E após ele ter falado isso, eu percebi que ele ficou um pouco agitado. Porque ele falou que não pagava pinga para vagabundo. Ele falou, você tem que respeitar. O acusado falou, eu lembro que eu escutei ele falando assim, você tem que respeitar as pessoas. Só que o Erivaldo é uma pessoa que tem um gênio muito forte. Ele fala mesmo, ele não tem essa coisa. Tá, o senhor falou que... Só para ver se eu entendi bem lá a dinâmica, o senhor confirma se eu estiver correto e corrija se for o caso. Ok. Pelo que consta aqui, teria havido uma primeira abordagem do acusado à vítima pedindo para pagar uma bebida. Isso, correto. E numa outra ocasião teria havido uma abordagem pedindo um pedaço de carne ou petisco, enfim. Teve isso? Sim, teve isso. Que esse petisco, ele trouxe, não comprou lá no bar, né? Ele trouxe de fora. Então, como eu estava dentro, eu não vi. Eles estavam na mesa, mais pessoas. Estava o seu Erivaldo, estava outro colega dele, a esposa do outro colega, e eles na mesma mesa com esse coisa. Ele chegou até me oferecer um pedaço desse petisco, mas eu não quis. Lá dentro do bar. Ele saiu, me ofereceu lá dentro e voltou para a mesa dele do lado de fora. Entendi. E o momento em que a vítima teria feito esse comentário de que o acusado era corno, isso foi depois dessa segunda abordagem ou foi antes dela e depois de ter ouvido isso, ainda assim o acusado pediu esse tal petisco? Não, eu acho que ele pediu primeiro a pinga. Aí depois que ele saiu para fora, ele foi para fora, foi que ele deve ter falado isso, que ele foi dividir lá esse petisco do lado de fora do bar, na mesa. Certo. E depois desse diálogo, vamos dizer assim, entre a vítima e o acusado, ele ficou por ali? E como é que ele estava? Ele estava agitado, estava tranquilo? Ou ele sumiu? O que aconteceu? O acusado? Isso. Sim, ele ficou do lado de fora do bar no telefone e com um copo de pinga. Eu saí, eu senti que ele estava um pouco agitado, aí eu saí para ver, porque ele estava com um copo, para mim, ele não levar o copo, né? E ele saiu e ficou no telefone, falando na lateral do estabelecimento, bastante tempo no telefone. E depois disso, ele sumiu, ele foi embora. Certo. Foi embora e depois, quando ele foi embora, aí passou um tempo, até o Erivaldo, ele bebe e aí ele encosta na cadeira, ele dorme. E assim, ele tinha uma confiança na gente, porque a gente já conhece ele há bastante tempo. E ele dormiu na cadeira do lado de fora do bar. Aí na hora que ele levantou, que ele falou que ia embora, isso uns 20 a 30 minutos após que eu notei a ausência do acusado. Ele levantou e veio na minha direção. Quando ele veio na minha direção foi na hora que aconteceu o ocorrido. Quando o senhor fala que o acusado ficou ao telefone um tempão,
e depois sumiu. Esse tempão, o senhor sabe mensurar em minutos? Foi meia hora, 1 hora? Não, assim, eu acho que foi mais de 10 minutos ele ficou ao telefone. Certo. E quando o senhor fala que ele estava meio agitado, como é que era? O senhor pode reproduzir aí? Assim, a gente percebe quando a pessoa está... A gente já tem... Eu tinha bastante tempo o bar, assim, eu já conheço os clientes. Você sabe quando a pessoa não está assim legal. Eu acho que ele estava bebendo o dia inteiro, então ele não estava num sintoma legal, né? Já tinha bebido bastante tempo em outro local e chegou lá e continuou, e foi bebendo pinga. Então, quer dizer, a gente sabe que a pessoa ela não está no estado normal. E você sabe quando a pessoa está feliz, quando está alegre, e sabe quando a pessoa ela muda o semblante, né, da pessoa. Certo. Mas quando ela chegou, ela já estava agitada assim ou ela ficou agitada depois? Ficou depois, ela não estava. Ele chegou no bar tranquilo, falando com as pessoas, tudo tranquilo. Uhum. E o acusado, ele tem por hábito ficar abordando cliente, pedindo para pagar coisa, ficar enchendo o saco ali ou não? Ó, ele frequentou muito pouco o meu bar. Eu conheço ele já há um bom tempo, assim, ele é uma pessoa que... Eu sempre via ele como trabalhador. Ele tinha uma caixinha de som que ele vendia CDs, essas coisas, né, na rua. Parava no bar, pedia uma pinga, pegava a caixinha dele e ia embora, seguia o caminho dele. Ele nunca foi assim de parar, ficar bebendo, pedindo, entendeu? Eu nunca tive esse tipo de problema com ele lá. Certo. No dia desse fato, o senhor percebeu que, de alguma forma, ele pudesse estar incomodando os clientes que estavam no bar ou eram abordagens assim normais? Era normais, ele não chegou a incomodar. Ele pediu para o Erivaldo, aí depois ele pediu para um outro cliente nosso lá, e o outro cliente realmente pagou a pinga para ele. Até pagou assim, a gente tinha pessoas que a gente vendia fiado e ele até botou na conta na época. Certo. Quando ele falava ao celular, como é que ele estava assim? O senhor se lembra a aparência Ele estava com a dele? cabeça olhando para o chão. Olhando para o chão? Olhando para o chão. Demonstrava algum tipo de nervosismo, tá transtornado? Eu senti ele um pouco nervoso. Aí por isso que eu fiquei até um pouco mais saindo para fora do lado do bar para evitar qualquer coisa. Assim, um instinto, né, que eu tive na hora. Uhum. E o senhor falou que era costume a vítima, às vezes, sentar na cadeira e deitar. Deitar não, dormir, né? Dormir. Ele era um cliente assim que incomodava as pessoas? Não. Ele é uma pessoa geniosa, se você ele gosta de discutir, às vezes, algumas coisas, mais como futebol, essas coisas, então... Ele fala, ele não tem muitas papas na língua, né? Então, mas só que ele, pelo que eu sei, conhecia. Os dois eram conhecidos, né? Tá. Por isso que eu não... Quando o senhor diz que ele gosta de discutir, é criar confusão? Ou... Não criar confusão. Ele discute futebol, discute essas coisas, entendeu? Mas discussão para briga, jamais. Agressividade assim, etc? Não, jamais. Não? Ele é uma pessoa que nunca foi de arrumar confusão com ninguém. Certo. Me diga uma coisa, aí depois que o senhor viu a faca saindo, e aí? O senhor intercedeu na situação? Como que foi isso aí? Eu estava do lado dele, eu já estava fechando, eu botei as cadeiras, empilhei as cadeiras do lado, na hora que ele deu a facada, que ele tirou, que ele fez o movimento que ia deferir outro golpe, eu peguei e joguei as cadeiras nele, no acusado. Certo. E aí? Joguei as cadeiras, aí peguei e joguei outras cadeiras que ele tentou, aí eu corri para dentro do bar e peguei uns tacos de sinuca, porque uma faca grande eu não ia encarar uma pessoa com a faca, né? Depois que o senhor jogou a primeira cadeira, ele insistiu em ir para cima ainda? Insistiu de novo, aí eu joguei de novo, outras cadeiras. Consta aqui que o senhor e mais outra pessoa ainda deram uma carreira nele, né? Demos uma carreira. A gente pegou os tacos de sinuca, eu joguei um taco de sinuca para o outro colega, porque como ele é uma pessoa que é forte, né, e estava com a faca na mão, a gente pensou mais em proteger o correio, mas na hora a gente ainda conseguiu correr com ele, né, um bom tempo. Certo. O senhor falou então que os dois tinham uma certa amizade. Sim, eles eram conhecidos. Conhecidos, né? O senhor já viu eles bebendo juntos? Não, nunca vi.
Já presenciou alguma ocasião, um brincando com o outro, fazendo piada, etc.? Não, jamais. O motivo dessa facada o senhor atribui a quê? Eu acho a intolerância, né? Porque por mais que a pessoa... Doutor Marcelo, só que a testemunha não deve falar. Foi anunciado algum motivo lá, que o senhor apurou? Foi esfaqueou porque o autor foi xingado de corno, ou porque negou o petisco, etc.? Não, assim, as pessoas associam, né? Porque ele falou, o que eu escutei foi que ele falou que não pagava pinga para vagabundo. Certo. Eu não sei se isso seria um motivo. E depois eu fiquei sabendo dessa outra fala que ele falou, que até mesmo depois eu acho que ele não lembra de ter falado isso direito, porque ele estava bebendo também. Então é uma pessoa que fala, às vezes, até pelos cotovelos, que eu falo, assim, né? E eu acho que as pessoas, assim, eu acho que essa poderia ter sido a motivação, ao meu ver, a minha opinião. Mas eu não acho que seria, assim, se fosse me perguntar, seria o certo ou não. Com certeza eu acho que é uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Ainda mais com pessoas que a gente não esperava que acontecesse isso. Qual que é o nome do bar do senhor? Lá era Bar da Maria, na época. Bar da Maria? Isso. Está se posicionando em cima dos fatos. Bar da Maria? Isso. A Maria da Penha é a esposa do senhor, é isso? Isso. Ela estava lá no local? Ela estava dentro do bar, no local. Tá certo. Senhor Silvio, eu agradeço, sem mais perguntas. A defesa? Seu Silvio, o senhor falou que o lugar lá do bar era escuro, né? Era uma área que não era tão bem iluminada. Como o senhor pode afirmar que do instrumento, a faca, era desse tamanho, ou essa era a faca de açougueiro, se estava escuro o ambiente? A senhora baixa um pouquinho mais a faca na câmera para me ver? Porque eu tenho bar há bastante tempo e eu trabalho com facas, eu sei como é que é uma. Essa aí é mais uma faca peixeira, a meu ver. E a faca de açougueiro é uma faca maior, uma faca de cabo branco, e a lâmina dela era mais larga um pouquinho, não tinha tanta ponta. Mas o ambiente estava escuro? Mas a hora que ele desferiu a facada, eu estava a menos de 40 centímetros da vítima. Eu estava em pé, ele estava falando comigo. E a vítima estava onde? Ela estava em pé, na entrada do bar. Fora ou dentro do bar? Fora. Eu estava do lado de dentro, ele estava do lado de fora. Ele estava sentado ou estava em pé? Ele estava em pé. Então, o senhor falou que ele tinha um gênio forte, né? Sim. E esse gênio forte era o tipo de tirar brincadeiras, ficar brincando com clientes, com amigos? Olha, o gênio forte dele é assim, ele tem uma opinião, ele fala. É isso que eu falo. Eu conheço ele há muito tempo, e às vezes discussões que a gente tem sempre é de futebol. Ele torce para o Botafogo, eu torço para o Flamengo. E quando fala, ele sim, é uma pessoa que é culta, inteligente, e gosta sempre de ter bastante razão nas coisas, né? E nem sempre é assim. Então, o senhor acha que nem sempre é assim, né? As razões, né? Com certeza. E outra coisa, o senhor já sabia das traições que Raimundo sofria? Não sabia nada a respeito do acusado. Não ficou muito claro essa situação no dia dos fatos. O senhor escutou ou não escutou eles chamando o Raimundo de corno? Não escutei. Sem mais perguntas. Sem perguntas. Os jurados têm perguntas a fazer à testemunha? Sim, só pedir para escrever. E o oficial de justiça...
Cadê a outra oficiala? A outra oficiala? Ah. Só para pegar lá, se tiver outra pergunta. Ah. Pergunta dos jurados é se, após o ataque, o réu parecia perceber o que havia feito ou saiu correndo logo após. Você conseguiu compreender a... Consegui. Olha, ele na hora, ele tentou desferir outro golpe. Não sei se ia desferir, ele tentou ir em cima de novo na vítima. Quando vocês separaram, ele tentou... Quando ele separou, ele correu. Na hora que ele desferiu o golpe, eu ainda gritei, rapaz, o que você fez? Porque eu nunca... Deixa eu só compreender melhor aqui a dinâmica que o senhor está passando. Sim. Houve a primeira agressão. Houve a primeira agressão. E aí, houve a intervenção de terceiros? A minha intervenção, a primeira. E... logo em seguida. Certo. E depois da intervenção do senhor, ele tentou agredir novamente? Ele me ensinou de ir em direção de novo à vítima. Aí esse foi o momento que vocês pegaram o taco de sinuca? Eu joguei a cadeira, 2 vezes a cadeira nele, aí eu corri para pegar o taco de sinuca dentro do bar. Quando eu peguei os tacos, aí eu joguei um para um colega, um rapaz que estava lá do lado de fora. Certo. Aí nesse momento ele cessou com as agressões? Aí ele cessou com a agressão. Aí nós cercamos ele, ele demorou um tempinho, ele correu. Aí a gente correu atrás dele. E a pergunta da jurada não é para o senhor... Sei. necessariamente dar a impressão pessoal, mas sim a sua percepção do que aconteceu. O acusado, ele deu a entender que tinha noção do que ele tinha feito? Que ele tinha noção? Do que aconteceu. Eu sei. Eu acho que a hora que ele empreendeu a fuga, ele deve ter percebido. Ele saiu correndo logo depois, ele fez alguma coisa para tentar amenizar, ele tentou ajudar de alguma forma? Não, ele não tentou ajudar, ele correu, apenas correu. Aí é uma pergunta do juízo. Depois que ele correu, o senhor voltou a ver ele lá nas redondezas, no bar? Jamais, nunca mais eu vi. O senhor nem tomou conhecimento de onde ele estaria? Nunca tomei conhecimento. Tá bom. Mais alguma pergunta dos jurados? Não? Obrigado, o senhor está liberado.